E pastor, Irã, Israel, Estados Unidos. O que vem acontecendo nesses últimos tempos seria cumprimento da Bíblia ou é só mais um evento de guerra isolado? Como o pastor vê isso antes da gente, se o pastor quiser entrar num panorama, numa introdução e depois a gente vai abordando outras perguntas? Então, a gente precisa analisar todo esse acontecimento no Oriente Médio, sim, como um sinal da volta de Jesus, por várias questões, né? A gente está vendo aí uma movimentação geopolítica tremenda em torno do que está acontecendo, e a gente vê aí, teve o Tucker Carlson, como é que é o nome? O Tucker, né? Eita. Carlson Tucker. Ele, essa semana aí, veio à internet falar que está sendo investigado pela CIA porque vazou informação que tudo que está acontecendo no Oriente Médio é para a derrubada do Domo da Rocha. Então, o Domo da Rocha, para quem não sabe, é aquela mesquita que fica na esplanada do templo. Então, ela fica dentro da geografia do templo. E ele falou que a queda da mesquita é para a construção do terceiro templo. Então, quem é escatólogo sabe que o terceiro templo está ligado à chegada do anticristo. Semana passada, Benjamin Netanyahu, né, ele apareceu depois de ter sumido, todo mundo está dizendo que ele estava morto. O discurso que ele fez na sua aparição também chamou atenção, dizendo que eles são, os judeus dessa geração, são a geração do Messias. Então, tudo que está acontecendo dentro de Israel é profético, quer dizer, você está vendo pessoas fora do núcleo religioso, como o Tucker, como é que é? Tucker. O Tucker, anunciando, né? Também tem o criador do PayPal, essa semana, a palestra dele no Vaticano, né? Falando sobre o anticristo. Então, veja, o cara, questão de internet, falando da chegada do anticristo. Então, veja bem, a gente está vivendo um momento que o câncer ali do Oriente Médio é o Irã. Então, o Irã que alimentava células terroristas aqui na América Latina através da Venezuela e Cuba, com a prisão do Maduro e o embargo de Trump contra Cuba, o Irã se desfez, né? Tem uma aliança com o Brasil, mas não consegue trazer armamento como ele estava trazendo para a Venezuela. O Irã tem uma célula, digo, dentro do Líbano, que é o Hezbollah, uma célula dentro da faixa de Gaza, que é o Hamas, e tem uma célula, né, os Houthis, lá no Iêmen. Então, quem financiava todo o terrorismo, todos os ataques contra Israel e os Estados Unidos, tanto os Houthis, o Hezbollah e o Hamas, quem dava armamento e dinheiro para isso era o Irã. Fora o enriquecimento de urânio para a criação de uma bomba atômica. Jeremias 49, agora não sei qual o versículo, mas está em Jeremias 49, existe uma profecia contra o Irã, que Deus ia quebrar o arco de Elão, né? Então, o arco é de arco e flecha, é o poder de guerra. E o que nós estamos vendo agora? O arco de Elão sendo quebrado. Toda a estrutura militar dos navios já foram afundados, muitos mísseis foram interceptados e muitas bases militares, onde tinha muita arma, já foi destruído. Mas parece que é assim, pastor, eles não desistiram, né? Parece que estão em pé ainda, sim, estão firmes e fortes aí guerreando, né? E tem mostrado ali que eles têm força aí, pelo que dá a entender, pelo que está se mostrando, que eles conseguem uns 30 dias ainda. E imagine hoje 30 dias dentro com o Estreito de Hormuz fechado, né? Apesar que parte dele abriu hoje, não permitindo a entrada dos Estados Unidos, a gente vê que aquilo dali já gerou um pânico global na economia, já mudou toda a questão. Uma questão que as pessoas não enxergam é que, entre aspas, muita gente acha que quem está se beneficiando de tudo isso é a China. Mas quem se beneficia de tudo isso é os Estados Unidos e o próprio Estado de Israel.
Então, para as pessoas entenderem, veja bem, o próprio repórter disse que tudo que está sendo feito é para derrubar a mesquita de Omar ali, aonde vai ser construído o terceiro, para a construção do terceiro templo. Benjamin Netanyahu avisou que a chegada do Messias. Tem um cara que formou o PayPal ensinando sobre o anticristo dentro do Vaticano. Então, veja bem, a gente precisa entender que algo está acontecendo. E tudo que está acontecendo tem um propósito. Qual era o impedimento de tudo isso acontecer? Se chama o Irã. E o Irã está sendo destruído para que toda essa ordem seja estabelecida. Uma falsa paz no Oriente Médio, a reconstrução da faixa de Gaza e também a construção do terceiro templo. Mas que o ápice profético é a construção do terceiro templo. E isso dá indício ao aparecimento do anticristo, pastor? Sim, porque para o Messias se manifestar, segundo a Tessalonicenses 2:4, ele vai sentar no trono de Deus, no santuário. Existe o lugar santo, né? No átrio do templo, e existe o lugar santíssimo. Para Israel, o anticristo vai se sentar no lugar santo. Então, veja bem, o templo está ligado à chegada do Messias de Israel. O Messias de Israel, dentro da escatologia, é o anticristo. Então, veja bem, muitas coisas estão acontecendo. Quer dizer, o Oriente Médio está se moldando para uma falsa paz e prosperidade, mas a gente precisa ver a outra coisa. Está se gerando um colapso mundial que pode trazer um caos. Eu tenho dito que quem vai clamar por um líder que socorra o planeta Terra vai ser a própria humanidade. Alguém que traga soluções econômicas, soluções políticas, né? E muita gente atribuía isso ao Trump, por mais que ele é um camarada chamado por Deus para fazer o que está fazendo. Mas a gente vê que a quebra da economia, ela gera um desespero mundial que vai clamar por alguém que surja para solucionar o problema. Se o templo está alinhado, pode surgir um líder global que vai apaziguar o mundo. Mas, pastor, então a gente pode entender que essas guerras que estão acontecendo agora não é apenas um reflexo do mundo caído. É cumprimento de profecias. Sim, a gente precisa entender que tudo que acontece em Israel, né? Eu sempre digo isso em aula. Se você ouve a palavra Israel na internet, Israel na mídia, você tem que assimilar o juízo de Deus e a volta de Jesus. Então veja que tudo isso envolve Israel diariamente. O nome mais citado hoje é o quê? É Israel. Então veja que Israel é o epicentro profético. E está havendo um grande despertamento em Israel concernente a esse assunto. Para os judeus desta geração, o que está acontecendo está relacionado à chegada e à vinda do Messias. Para os judeus, é o anticristo que está, é o Messias que está chegando. Para os judeus, é o Messias que está chegando. Então, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo é a profecia. Tudo que está acontecendo é o cumprimento profético. Glória a Deus. Mas aí também, pastor, tem uma grande questão, que entre os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Se o anticristo está breve de se revelar e as profecias estão sendo cumpridas para a volta do Messias, podemos entender que quem acredita no arrebatamento da igreja, que é a visão dos nós não vamos ver a manifestação do anticristo revelado na terra. Você entende dessa forma? Eu entendo dessa forma. Inclusive, eu não consigo, ver o anticristo governando na terra. Eu não consigo ver o anticristo governando na terra com a igreja aqui. Por quê? Eu defendo Mateus 16:18, quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, veja, a igreja é um reino. É um reino.
o reino de Cristo, ele é maior que os Estados Unidos, hoje ele é maior do que Israel, ele é maior do que a União Europeia inteira. Então, veja bem, esse reino que a gente faz parte é o único reino que nunca foi destruído, desde que foi fundado. Então, quando é que o reino de Cristo, a igreja foi inaugurada? Em Atos 2, no Pentecoste, né? Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas. Atos 2, o Espírito Santo desce e inaugura a igreja. Então, veja bem, todos os impérios mundiais caíram. A Babilônia caiu, os Medo-Persas caíram, o grego caiu, o romano caiu. Nós estamos vendo uma sequência de impérios globais sendo diluídos. O Reino Unido caiu, a França caiu, a América está colapsando por crise econômica. A gente vê que tudo que está sendo gerado vai beneficiar a América para pagar sua dívida externa, que está em 38 trilhões. Então, veja bem, mas a igreja, ela está de pé desde o Pentecoste e ela vai estar de pé até o arrebatamento. Então, a igreja impede a manifestação do anticristo. Inclusive, lê aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Porque o pré-tribulacionista... 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. E não buscamos glória dos homens. Segunda. Você tá entendendo? Opa, perfeito. 2 Tessalonicenses, Isso. capítulo 2, versículo 7. 6, 7 e 8. 6, 7, 8. E agora vós sabeis que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. 7. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do caminho seja tirado. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda.